nos convocaste, tú nos permitiste, danos de beber a nuestra ansia, nuestra sed. Sopra con el viento, tu avivamiento, enchido de este lugar. Sopra con el viento, tu avivamiento, enchido de este lugar. Tu Espíritu desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. O Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. 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 Não se apagará, Senhor. Não se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento, que tu avivamiento satura todo este lugar. Sopla con el Paz, oração e união! Estamos começando mais um programa da Superintendência da Juventude e Restauração. E nós cumprimentamos todos vocês, todos... Estamos aqui. Tá melhor? Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando já. Já pedimos a você que compartilhe esta programação. Envie aí para os seus contatos do WhatsApp, que hoje nós vamos falar com o nosso pastor Silvio. Estou aqui eu, irmã Isabel Machado, com a irmã Paola Cruz. Paz, Senhor, irmã Paola. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor a todos os videologados nessa hermosa noite. Paz do Senhor, pastor Silvio. Paz do Senhor, irmã Isabel, irmã Paola e todos os irmãos que estão videologados. Que Deus nos dê um programa abençoado. Amém. Que possa render glória para Jesus. Glória a Deus. Nós estamos saindo de um culto maravilhoso que tivemos aqui na sede internacional e nós vamos passar uns minutos a mais aqui na presença de Deus para falar sobre um tema muito importante, que são armas espirituais. É o combate. A nossa vontade, eu acho que a vontade de todos nós é não combater. Porque combate implica esforço, implica até mesmo sofrimento, né? Dificuldade. Mas para conquistar, a gente precisa combater. E nós estamos no Maio de Conquista. Inclusive, nós lembramos os nossos irmãos de algo que nós temos amanhã, ou melhor, que talvez para muitos já começou. Já começou.
que é o jejum solene. Irmã Valquíria, tem como botar aí o bannerzinho de divulgação do nosso jejum solene? Vamos ver aí, ó, campanha Maio de Conquistas, jejum solene. Então, amanhã é um dia que nós dedicaremos a Deus um tempo, um dia inteiro, né? 24 horas de jejum. Então, muitos irmãos já começaram ali pelas 6 da tarde. Outros irmãos estão começando agora, após o culto. Mas nós temos o compromisso, nós assumimos um compromisso com Deus e com os nossos irmãos em unidade. A igreja se reuniu para passar 24 horas, né, na presença de Deus, de forma solene. E aí, pastor Silvio, surge uma questão. Jejum solene. Comecei o jejum solene. O que eu vou fazer? Como que eu vou? O que o Senhor espera de mim? Então, esses temas aí que a gente vai trabalhando no decorrer do programa. Antes de nós seguirmos, para dar tempo aí de você mandar esse link para os seus irmãos e irmãs aí da sua congregação, aí de jovens, nós vamos cantar um corinho. Vamos cantar um louvor bem antigo, das antigas. Vamos lá, Aleluia. Vou até me arriscar aqui, misericórdia. Glória a Deus. Deus dá capacidade. A irmã Paola não é brasileira, não viveu esses corinhos, né, na época. Não. Tampouco eu vivi, porque são mais antigos do que eu. Mas a irmã já conheceu, né, já aprendeu esses corinhos. E amei. É lindo, né? O amor de Jesus, isso é um tema que nós não cansamos de falar. Vamos cantar, então. Esse o senhor conhece, né? Conheço, esse é do meu tempo. Então vamos ver se a gente consegue aqui. Todos são convidados para cantar. Pois. Aleluia. Tantos procuran um verdadeiro amor no mundo, mas não encontram. Lá não existe amor profundo. Vão buscando amor em coisas que terminam aqui. Vão sabendo que o verdadeiro amor está em Jesus. Amor profundo, amor de Jesus. Não há no mundo outro amor superior ao amor de Jesus. Dulce amor, amor, amor. Aleluia. O verdadeiro amor Jesus na cruz mostrou, dando a própria vida, su sangre derramou. Sei que mais ninguém faria o que ele fez. A vida não daria, não teria tanto amor. Amor profundo, amor de Jesus. Não há no mundo outro amor superior ao amor de Jesus. Dulce amor, amor, amor. Glória a Deus. Aleluia. Vitória, aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém. Então vamos começar aqui. Será que nós já temos algumas participações no nosso chat? A irmã está com o chat aberto? Sim. Deixa eu tirar. Vamos já começar anunciando os nossos participantes que já estão conosco. É aqui nesse microfone? Será o meu? Ah, deixa eu tirar aqui o que pode estar dando interferência. Vamos tirando todos os telefones celulares. Cuidado Eu acredito aí. que não dá. Vamos ver aqui. Hã? Conseguiu aí, irmã? Eu Paula? acho, sim. Nos diga aí quem está conosco já. Vamos cumprimentar os nossos irmãos. Amém. Está nosso irmão Adenir Goulart, De Santa Rosa. de Santa Rosa, amém. Paz do Senhor, irmão Duda Rodrigues, Paz, Oração, União. Nossa irmã Gladys Schmidt Vieira Machado. Isso é conhecida. Dei todo o nome. Irmã Laura Moraes, Danusa Nusa, Tatiana Martins, Ana Júlia da Silva, está nosso irmão Wellington Cavalheiro. Me perdoa, irmão, se eu pronuncio, né, o nome errado, mas estamos tentando. Paola, tem que Prado. afastar um pouquinho só o tá. telefone. Sim. Amém. Está nuestra hermana Gabriela Prado, Paz del Señor, Tamara López, Danilo López, Marcos Oliveira Borges, Dios les bendiga. Deus abençoe. Amém. La professora Adielia Costa, Ezequias Goulart, Mateus Monteiro, Paz, Oração, União, Ezequias Goulart já mencionado. Marcos Domingos de Acevedo, Nova Santa Rita, é? Correto. Uhum, correto. Amém. Wesley da Cunha, Deus amém. abençoe. Noemi Pereira, Carmen Velázquez, essa conhece, minha avó, lá de Porto que Rico, Deus bênção. abençoe. Deus abençoe, irmã Carmen. Roberto César, Analu Gonçalves e Ana Paula Tomes. Ana Paula Tomes. Deus Deus abençoe abençoe. todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. E vamos ao ponto crucial dessa noite. Pastor Silvio, para introduzir, como a gente vai falar de armas espirituais, a gente precisa primeiro entender o mundo espiritual. E muitas vezes, eu não sei a Paola, me diz, Paola, tu cresceu escutando falar sobre o mundo espiritual? Sim. Eu também cresci escutando falar em mundo espiritual, mas muitas vezes na nossa vida diária, a gente não sabe o que é o mundo espiritual ou as repercussões que a gente sente, que acontecem na nossa vida devido às ações no mundo espiritual. Então, para começar, a gente gostaria que o senhor nos contasse como é que foi a sua primeira experiência, o momento em que o senhor entendeu, o mundo espiritual é real. E isso lhe marcou a sua vida e o seu combate espiritual. Tem algum momento assim ou... A gente, ao longo da vida da gente, acaba tendo experiências com Deus e, mais precisamente, pessoas que nunca imaginaram que um dia estariam envolvidos do jeito que nós estamos envolvidos com a obra de Deus. Se cumpre na vida da gente aquilo que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo de número 2, e versículo de número 9, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a essência da ação de Deus. A gente não imagina o que está reservado para nós. Mas Deus vai sinalizando ao longo da vida da gente coisas que vão apontando para aquele caminho que Deus tem para nós, mas que a gente não entende, né? Só o passar dos anos, as coisas que vão acontecendo vão comprovando que Deus estava naquele negócio que aconteceu com a gente lá atrás, né? Então, a primeira experiência de mundo espiritual, não, assim, que realmente marcou a minha vida, a minha vida já é marcada já por uma experiência de mundo espiritual, porque Deus salvou a minha mãe
me ressuscitando, olha só, né? Eu estava morto e Deus me ressuscitou. Então imagina que coisa tremenda é isso. A minha mãe se converteu e 2 anos eu tive morto, desenganado pelos médicos, enfim, né? E aconteceu, era para eu estar lá com Deus e eu estou aqui. É uma coisa tremenda, né? Eu também. Então, Eu também. a irmã Isabel também não era para estar aqui, mas Deus fez com que eu retornasse, né? E aquilo gerou a salvação da minha mãe e me oportunizou hoje estar aqui onde eu estou. Agora veja, uma criança que foi ressuscitada, não sei se com todos aqueles que aconteceu isso, houve esse tipo de coisa, mas a minha infância foi uma infância, assim, como criança, de bastante intimidade com Deus. Eu tocava o violão e batia nas cordas e ouvia uma mensagem de Deus, o som do violão me produzia uma mensagem profética. Eu queria, eu ouvia a mensagem nitidamente, a voz de Deus naquele som. E eu dizia para minha mãe, eu tinha uns 8 anos, e eu dizia para a mãe assim, mãe, a senhora ouviu o que Deus falou? Claro que ela não ia ouvir, ela não tinha ouvido. Era comigo que Deus estava falando, mas na minha cabeça a coisa era tão nítida, ela era tão real. A irmã Isabel falou, experiências reais. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Oh, Oh, glória glória a a Jesus. Era uma coisa tão real, com 8 anos, que eu dizia, mãe, a senhora não ouviu o que Deus falou? E a mãe, sabiamente, não dizia que não tinha ouvido. Ela dizia, me diz o que ele falou. E eu insistia com ela, mas como que eu vou dizer uma coisa que ele falou aqui, eu ouvi, a senhora tinha que te ouvir, né? Tinha que ouvir também, né? Mas ela dizia, não, ela dizia, não, me diz. E aí eu dizia para ela aquilo que Deus falava comigo, bordando ali, tocando o violão, batendo nas cordas do violão. E assim outras experiências que foram reais. Houve um período assim... Eu participei de uma transição, infelizmente, da transição de uma igreja de doutrina, de santidade, de comprometimento com a palavra de Deus, para uma igreja mundana, que foi a igreja foi se mundanizando, a igreja que a gente pertencia antigamente, bem na minha fase da pré-adolescência para a adolescência, para a juventude. Então... houve um período meio nebuloso, assim, em que eu fiquei meio que assim distante daquelas experiências com Deus, até que chegou os 21 anos. 21 anos, quando eu tinha 21 anos, aí eu tive uma experiência tremenda com Deus. Aí, na juventude, com 21 anos, numa igreja que já tinha se corrompido, ali já era quem tinha alguma tendência para a santidade, para que esses princípios que hoje Deus nos revelou, e está sendo aplicado na igreja, enfim, nas revistas, nos retiros, isso aí. Quem tinha aquele princípio antigo, de alguns anos atrás, aí já estava excluído, já estava sendo rejeitado. E eu, como jovem, fui entrando assim, sem perceber. O sistema foi me capturando, né, me cooptando, mas Deus tinha um propósito com a minha vida, Aleluia. por isso que me ressuscitou, não era para eu ser um mundano, para eu... Mas segundo os padrões do mundo, né? Exatamente, viver segundo os padrões do mundo, distante dos princípios bíblicos, né, dos padrões, dos marcos antigos. Então, Deus foi me trazendo para uma experiência com Ele. Jamais imaginava, porque o sistema ele é confortável, né? Para um jovem. O sistema é confortável, porque você não precisa, como a irmã Isabel falou, a tendência da gente é não entrar na guerra,
é melhor não entrar na guerra, porque quando a gente entra na guerra há riscos e a gente tem que fazer força e a gente tem que ter condições tanto de resistir, ou seja, a gente tem que ter armas de defesa e a gente tem que também atacar. Não, né? A guerra ela gera risco, ela pode ferir, né? Ela exige uma atitude, ela exige perseverança, porque às vezes na guerra a impressão que dá é que tu está sendo derrotado, que o inimigo está avançando, né? E o inimigo às vezes ele cria uma expectativa de que ele está recuando, como aconteceu em 1812, né, na guerra de Napoleão lá contra a Rússia. Né? Então, os russos recuaram e o Napoleão, ao invés de avançar para conquistar a vitória, ele relaxou. E exatamente aquele espaço de tempo que ele se acomodou, porque achou que estava vencendo a guerra, o inimigo se reorganizou e quando ele viu, era tarde, não tinha mais como ele avançar, perdeu a guerra. Assim aconteceu também na Segunda Guerra Mundial, aí já com a União Soviética também, né? Eles eram para avançar e eles pararam, e aquela parada fez com que o inimigo se reorganizasse e uma vitória que estava certa foi perdida. Então, a guerra espiritual, ela é uma coisa muito significativa, e eu tive essa experiência com Deus com 21 anos. Foi quando eu orei, ouvi a voz de Deus assim nitidamente. Ouvi a voz de Deus, foi talvez uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, orando a Deus neste momento de conflito, e ouvi a voz de Deus. Aleluia. Aos 21 anos. 21 anos. A minha vida mudou nessa experiência com Deus. Foi uma experiência tão impactante, irmã Isabel, que essa experiência real. Como é que foi essa experiência? Foi quando havia um pastor que foi ganho lá no início um dos primeiros cristãos convertido aqui. Hoje o pastor Humberto no jejum falou sobre a Suécia. A Suécia teve uma influência muito grande aqui no Brasil. Os dois primeiros missionários que iniciaram esse movimento pentecostal no Brasil, eles eram suecos, e isso repercutiu muito na Suécia, e muitos outros missionários acompanharam aquela ação de Deus através daqueles dois homens. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, veio o pastor Gustavo Nordolo, um sueco, em 1924, e aí iniciou a Assembleia de Deus aqui, pentecostal, e a irmã perguntou sobre... Como é que foi essa experiência aos 21 anos? O que aconteceu? Então... Tinha esse pastor, era sueco, o seu pastor na época? O pastor que foi O pastor de Porto Alegre era, nessa época, era um outro sueco que substituiu o pastor... O sucessor dos pioneiros. Que também foi um dos pioneiros no interior do Rio Grande do Sul, o pastor Nils Taranja, inclusive foi ele que fez o meu casamento com a irmã Gladys. Ele foi pastor aqui em Porto Alegre, também na convenção do Rio Grande do Sul, por 40 e poucos anos, né? Então, quando esses princípios cristãos eles foram ficando para trás, né? E aí foi quando eu tive essa experiência com Deus. Esse pastor se converteu nessa época, no início da igreja. Ele ainda tinha um sentimento, já estava bem com a idade avançada, e ele já não tinha mais força. Ele tinha um sentimento, e isso acontece muito, ele tinha princípios, mas ele não tinha mais aquela força, para guerrear, para enfrentar as oposições. Estava fragilizado. A família também não tinha revelação. Então, quando a família existe
a igreja, no modo geral, hoje a gente está vendo alguns ministérios que a família substituiu a liderança, o pai que morreu, ou o pai que permitiu que eles ascendessem a posições eclesiásticas sem a revelação. Aí é que está o problema. E é uma coisa que tem que haver uma sensibilidade muito grande do obreiro, né? E isso todas essas coisas elas vão interferir no mundo espiritual, no domínio do mundo espiritual, nas conquistas, na resistência, na cobertura espiritual que tem que ser, que é fundamental para uma igreja se manter dentro do padrão de Deus. Tem que haver uma cobertura. E quando essa cobertura ela fragiliza, acontece o que aconteceu em todos os movimentos ao longo da história. Foi o que aconteceu, por exemplo, nessa época que Deus falou comigo, né? A família com aquela força que tem natural para interferir no pai, no pastor, que é o pai, ou que é o tio, que é o avô, ela acabou então prejudicando esse senhor, esse pastor. E aí ele me disse, me chamou no gabinete dele e disse assim: olha, eu quero que tu seja um obreiro. Mas como obreiro? Aquilo ali foi um choque para mim, porque eu estava confortável. Eu me criei numa igreja de santidade, de doutrina, estava numa igreja agora que não tinha os princípios, e de repente vem aquela frase, assim, aquela proposta: você vai ser um obreiro. Eu não entendi muito bem a minha reação e nem o que estava lá no interior, na minha alma, no meu coração. Como se alguma coisa me acordasse para algo que eu estava ignorando, né? A igreja como alguma coisa preciosa para Deus. E eu reagi imediatamente e disse: não, eu não quero ser obreiro, o senhor pode me descartar aí que eu não quero ser obreiro, né? E aí já fui virando as costas para ele e aí ele me gritou meu nome. Ele nem sabia, ele não conseguia falar meu nome direito, imagina, né? Tá bem? Tomou uma água. Aleluia. Então vamos uma pausa, sim? Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor.
nos colocaste, tú Estamos retornando aqui, recuperados. A irmã Isabel Misericórdia. teve uma crise de tosse aqui, né? Estávamos fechados aqui sem o ar-condicionado. E aí o ambiente ficou bem saturado aqui. Ela teve uma crise, mas graças a Deus que recuperou, né, irmã Recuperada. Isabel? Ai, força. E nós estamos então retornando aqui para continuar essa programação. Então eu estava concluindo, estava dizendo que foi num momento assim bem conturbado, de muita insegurança, tanto para mim quanto em relação à igreja, que Deus usou aquele pastor para me dar um choque, né? E exatamente aquele convite gerou uma ação muito grande do Espírito Santo, e eu tive uma experiência real com Deus, né? Eu numa determinada terça-feira, isso eu me lembro exatamente com precisão, depois de um tempo assim, porque como eu recusei, recusei o convite, e ele não se rendeu à minha recusa. Ele fez uma pergunta para mim assim, quando eu já estava fora da oficina, fora do escritório dele, do pastor, do escritório pastoral, da sala pastoral. Ele disse assim para mim: se é Deus que está te chamando, né? E aquela frase ali me acompanhou durante muitas semanas, até que eu, para resolver essa questão daquela frase, imagina quando a gente põe um hino na cabeça, né? A gente ouve um hino e passa o dia inteiro cantando aquele hino, aí até as pessoas dizem: mas tu tá de novo. Às vezes até a gente mesmo se incomoda. Estou eu aqui de novo cantando aquela mesma melodia, e passa um dia, passa 2 dias, e comigo foram semanas daquela frase. Não foi um dia só que ficou aquele hino como se fosse um hino na minha mente. Foram semanas e semanas, e aquilo, ao invés de diminuir, ela aumentou. E aquilo foi uma ação de Deus, hoje eu entendo perfeitamente, para que eu tirasse um tempo a sós com Deus, irmã Isabel, e desse uma oportunidade para Deus, para o Espírito Santo, para ter uma experiência com Ele. E isso aconteceu. Então, nessa terça-feira, eu dobrei meus joelhos depois de ter chegado do meu serviço, e eu fui falar com Deus na intenção de que eu ia resolver aquele problema. Eu ia tirar fazendo uma figuração, aquele hino da minha mente, que estava me inquietando ao longo de semanas. E eu falei com Deus, dobrei meus joelhos e falei: Deus, essa frase que o pastor falou não tem nada a ver com o Senhor, não é um propósito que o Senhor tem com a minha vida. E aí dei um amém assim, e achei que está tudo resolvido. Olha só, eu estou de joelho, e aí eu começo a me levantar, né, depois de dar aquele amém na oração, e eu escutei nitidamente a voz de Deus, assim como as irmãs estão escutando, e como também os irmãos que estão videologados estão escutando. Eu escutei a voz de Deus que disse: não foi o homem que falou. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Sou eu que estou te chamando. Eu tenho um propósito com a tua vida. Sou eu que estou te chamando. Meu Deus do céu. Foi uma coisa tão impactante, tão forte, tão poderosa, que assim como eu estava levantando, eu caí como um morto, né? Pelo impacto daquele poder de Deus, daquela ação de Deus, eu caí assim. Eu fiquei alguns segundos, Glória a tu nome, Deus. como alguém que desmaiou, não é? Então fiquei alguns segundos, e quando eu voltei, aí foram algumas horas em que eu fiquei conversando com Deus a respeito desta proposta de Deus. Tentei recusar, mas eu continuei durante mais ou menos 5 horas conversando com Deus, falando com Deus, e o encerramento desse período também foi uma coisa fantástica. Eu pedi 2 coisas para Deus para ser um obreiro, irmã Isabel. Pedi 2 coisas para Deus. Eu disse: Deus, eu aceito ser um obreiro. Eu tinha 21 anos, foi mais ou menos no mês de agosto de 1983. Agosto de 1983. Eu tinha 21 anos, e eu disse para Deus: eu aceito ser um obreiro, com 2 condições. A primeira é que
eu apago para aquilo que me ensinaram e eu quero que o Senhor coloque no meu coração e na minha mente o que está no seu coração e na sua mente a respeito da sua palavra. Eu pedi e depois eu pedi que Deus então me provasse que tinha colocado no meu coração e na minha mente, que estava no coração dele e na mente dele. E Deus então me deu eu tive uma experiência naquele momento com Deus, irmã Paola. Uau, que bonito. Foi uma coisa tremenda de Glória a Deus. Então, ali você viu, né, realmente aquele peso, não só entender e saber que Deus estava chamando, mas o peso da responsabilidade que fez o Senhor. É. Não, eu vou fazer, se vou fazer algo para ti, vai ser direito, né? Isso, Vai ser do jeito que deveria ser. Que realmente isso que vamos falar nessa noite, porque sabemos que temos responsabilidade, temos algo em frente, temos uma batalha na que devemos entrar. Aleluia. Mas também tem uma responsabilidade, um jeito que Deus espera de cada um de nós, que nós exerçamos e batalhemos. Amém? Então, nossa irmã Isabel teve outro pequeno inconveniente também, mas nós continuamos com este bloco nesta noite. Continuamos com o pastor. Amanhã, hoje, começa um jejum solene. O que você pode falar aos jovens, aleluia, acerca do jejum solene, né? Sim, o que acontece? O jejum, ele é uma coisa que gera um resultado quando feito de acordo com o propósito de Deus. A Bíblia fala lá em Isaías 58 e no versículo 6 ele diz: acaso não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixe livres o oprimido e despedace o jugo. Então é uma violência. O jejum, ele gera uma violência, primeiro para conosco mesmo, para com a gente, não é? Porque o jejum, ele é uma violência. A maior vontade do ser humano é comer, né? E aí nós, quando entramos no jejum, a gente está colocando na prática, está praticando aquilo que Jesus condicionou para nós, para que a gente fosse seu discípulo, ou o seguisse. Ele diz lá em Marcos capítulo 8, versículo 32, 34, e também lá em Lucas 9, 23, ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, dia a dia tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, né? Então, tem que renunciar. Então, quando nós estamos em jejum, esse jejum ele já é uma sinalização de que nós estamos renunciando. Veja, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando eu entro em jejum, eu estou negando a minha maior vontade. Eu estou renunciando a vontade mais forte que eu tenho. Então, veja, isso aí favorece a ação do Espírito de Deus, a fim de que um resultado espiritual seja alcançado. Agora veja, não é o fato de eu abrir mão da comida que vai me garantir a conquista, a vitória, claro, o domínio no mundo espiritual. Não basta eu estar sem comer, né? Uma pessoa que vai fazer um regime, por exemplo, quer emagrecer, ele para de comer, ele durante alguns dias ou diminui a alimentação. É uma violência também. Claro. Mas ela vai gerar um resultado físico. Né? E agora, o jejum que Deus determina para nós, ele tem que gerar um resultado espiritual, que nos favoreça e também favoreça o corpo, a igreja. Né? Amém. Porque realmente isso acontece muitas vezes. Nós deixamos de levar e quando vemos a ver o jejum que eu fiz, eu realmente me aproximei a Deus, eu estive dentro da presença de Deus nesse tempo. E nesse momento de jejum solene, falamos porque vamos entrar agora. Mas como, pastor, como deve ser nossa oração? Que tipo de oração
Eller kêu. Nós temos que, a Bíblia diz assim, a própria Bíblia responde. Amém. Claro. Né? A própria Bíblia responde qual é o tipo de jejum que tem resultado. A Bíblia fala em Joel 2:12, convertei-vos a mim. E isto de todo o vosso coração, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Olha só, e isto com jejum, com choro e com pranto. Né? Ou seja, o meu jejum ele tem que ter alguns sinais, tem que ter algumas evidências de que realmente ele está gerando resultado. E quais são essas evidências? É que quando eu estou jejuando, eu estou orando, o meu coração ele se rende a Deus. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Agora, essa conversão a Deus, num dia de jejum, num jejum solene como este, que a igreja está fazendo, como um só corpo, não é? Ele tem que ser de todo o coração para ter resultado. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então a gente tem que criar um ambiente, tem que buscar um ambiente que favoreça alcançar o resultado. Então, tem pessoas, o melhor ambiente que tem é o ambiente da igreja, é a igreja. Claro. A igreja é o melhor ambiente. Aleluia. Não é? Porque às vezes a pessoa ela vai para um culto, vai para a igreja, às vezes ela está com dificuldade de entrar no mundo espiritual, ela está com dificuldade de entrar na guerra, de combater, né? A pessoa está, ao invés de, ela está sentindo o impacto do inimigo contra, é como o Davi, quando ele ouviu o desafio do Golias, né? A impressão que dava ali que o Golias ia triturar Davi, olhando humanamente. Aleluia. Que era a visão de Saul e de Joabe, de todos aqueles soldados do exército de Israel. Eles olhavam numa linha horizontal, né? Ali eles estavam numa guerra, mas eles olhavam o inimigo. E o Golias era um inimigo invencível. Era um gigante, né? Então, olhando numa esfera horizontal humana, era impossível de vencer aquele Golias, aquele gigante, aquele guerreiro, não é? Qual era a tendência ali? A tendência é que Israel ia ser subjugada. Por que o Saul não foi? E Joabe e os demais valentes de Saul não foram? Porque eles imaginavam, se nós formos, nós vamos perder e Israel vai ser subjugada, vai se tornar escravo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque eles estavam olhando numa linha horizontal, era como alguém que estivesse fazendo um jejum, mas não tivesse envolvido com as coisas do mundo, fazendo coisas aqui da terra, não tirando tempo para Deus, não se envolvendo assim na oração de uma forma assim real. Né? Que realmente isso acontece então em nossas vidas se nós não nos posicionamos no mundo espiritual. Vamos a ser derrotados, vamos a ficar do lado perdendo as bênçãos que Deus tem, né? Perdendo esse domínio espiritual porque estamos amedrentados com o Golias que está em frente. Talvez nosso Golias, quem sabe, pode ser que eu não sei jejuar, eu não sei pregar, se eu começo a entrar dentro do mundo espiritual, me vão colocar a fazer coisas que eu não me atrevo. Mas quantas coisas perdemos e terminamos colocando-nos como o povo de Israel paralisado frente à ameaça que tinha o Golias. Mas então, pastor, nossa posição deve ser então como o David. Como o de Davi, exatamente. Que enfrentou. Enfrentou, mas enfrentou de que maneira? É aí que está o segredo. É claro. Amém. É aí que está o resultado. Não é? Ele já vinha com uma vida de intimidade com Deus. Não basta a gente entrar numa guerra espiritual. É por isso que quando a gente entra nessa guerra espiritual, a gente tem que tem que entrar num brete ali. A gente tem que
tomar algumas atitudes que evitem que a gente seja derrotado. Né? A oração do Pai Nosso, ela é uma receita, é um modelo. Né? Porque a gente começa lá num dia de oração, num jejum. Nós já iniciamos lá em casa, a gente já iniciou o jejum solene, né? Mas a gente já inicia rendendo glórias a Deus, adorando a Deus, né? Exaltando a Deus, dizendo que Deus ele é soberano, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele tem todo o poder, ele sabe tudo, ele conhece tudo. E a gente demonstrando em oração e agora em jejum que Deus é Deus, aleluia, que para Ele não há impossível. Aleluia. Então é uma forma de eu criar em mim uma confiança para combater, para entrar no mundo espiritual. Veja, o fato de eu glorificar a Deus e de eu exaltar a Deus não é o suficiente. Eu tenho que continuar, eu tenho que dizer, Senhor, na sequência da oração que Jesus ensinou lá em Mateus 6, a gente tem que fazer uma opção. O que eu quero? Eu quero fazer a minha vontade. Se eu vou entrar num combate querendo a minha vontade, pronto, eu já vou entrar derrotado. Existe uma condição para eu vencer. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então eu digo, Senhor, mas dizer de coração. Aleluia. Não de boca, né? Como o fariseu. Nós não podemos ser fariseu, né? Criando uma expectativa de que a gente está fazendo alguma coisa que agrada a Deus, mas é só para aparecer, é só para que os outros vejam. Mas a gente tem que dizer, Senhor, venha a nós o teu reino. Eu quero o teu reino e eu quero que se faça a tua vontade. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aí a coisa já começa a mudar. Eu exalto a Deus, eu estou dizendo que eu não quero a minha vontade. De coração, irmã Paola. Porque é diferente. Às vezes a gente diz eu quero a tua vontade, mas é só de boca para fora. Acostumados, né? Sim, não é de coração. Mas é diferente quando a gente dobra o joelho e a gente se humilha na presença de Deus e a gente diz, Deus, eu não quero a minha vontade. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu abro mão da minha vontade, Senhor, porque eu tenho um objetivo. Eu não quero passar esse dia de jejum sem um resultado. Tem uma igreja, eu faço parte de um corpo e é fundamental que eu faça a minha parte para que a igreja conquiste, aleluia, aquilo que Deus tem para ela. Então, de coração eu digo, faça-se a tua vontade e não a minha. Eu abro mão da minha vontade, mas de coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Aí o resultado vem. E aí, claro, quando eu comecei a falar agora sobre abrir mão da minha vontade, e o meu espírito já se rendeu a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia. Orabagarabagá. Já senti assim lá no espírito, não uma coisa da mente, sabe? Palavras persuasivas de sabedoria humana para confundir a mente das pessoas. É diferente. Não são palavras persuasivas. O que realmente gera um resultado no mundo espiritual e nos capacita a entrar na guerra e vencer a guerra. Aleluia. É aquilo que sai lá de dentro do coração. Aleluia. De um coração convertido a Deus, que verdadeiramente quer a vontade de Deus. Né? Veja, aí eu rendi glórias a Deus, louvores a Deus, aí eu estou dizendo que eu quero a vontade de Deus, não a minha, né? Que venha o reino dele, eu me rendo a ele como rei, como meu Senhor. Aí depois eu digo, então agora me dá o pão, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, dá-me a tua palavra. Né? Alimenta-me com a tua palavra, porque a palavra de Deus ela vai me dar força, ela vai me fortalecer, ela vai me fazer um guerreiro espiritual com capacidade física e espiritualmente falando, né, para combater. Então, o pão nosso, porque o pão nos alimenta. O pão alimenta a gente. O pão faz a gente ter força. O pão, né, generalizando aqui o alimento humano, assim também precisa do alimento espiritual. Veja, aí depois que tu busca esse pão, esse alimento espiritual, aí tem mais uma fase na oração, que é fundamental
para a gente alcançar o resultado no jejum e alcançar o resultado no combate no mundo espiritual. Qual é essa fase? É o de pedir perdão. Não tem como eu entrar num combate no mundo espiritual, combater, imagina, eu vou combater o inimigo, vou combater, pode ser até o próprio diabo, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. O próprio diabo pode tentar nos derrotar, como ele fez com Jesus. Agora, eu tenho que me sujeitar à palavra de Deus. Então, é fundamental, antes de entrar num combate no mundo espiritual, ou durante um período de jejum, que seja de um dia, ou de 24 horas, como esse jejum solene, ou num jejum de alguns dias, ou no jejum do Senhor, que eu peça perdão de coração. Né? Perdoa as minhas ofensas, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Não é só uma questão de eu pedir perdão dos meus pecados, a coisa é mais abrangente. Eu tenho que pedir, porque se eu reconheço que eu sou pecador e eu necessito do perdão do pecado para eu ter autoridade espiritual para avançar no mundo espiritual, e isso é fundamental. Porque se eu não receber o perdão, se eu não reconhecer que eu pequei e eu buscar esse perdão, como é que eu vou avançar? É o Saul avançando contra o Golias. Tinha que ser alguém que tivesse o respaldo espiritual, a proteção, a cobertura de Deus para derrotar um gigante espiritual. Aleluia. Glória a Deus. E então... esse pedido de perdão, que também está condicionado ao fato de eu perdoar, porque eu tenho que perdoar também. Não adianta eu pedir perdão, tudo bem, o Senhor me perdoou, mas eu estou ali amarrado porque eu não perdoei alguém que falhou comigo. Né? Aí também vai gerar um problema, eu vou avançar contra o Golias e não vou alcançar o resultado. Aleluia. Amém? Então, está essa oração, assim nós começamos a jogar todas nas mãos de Deus, limpar-nos. E mais, pastor, quando venimos a falar de uma oração de guerra, porque queremos, estamos combatendo contra o mesmo diabo e o sistema do mundo, mas não para ter um efeito assim no mundo espiritual e orar com... Se me fugiu a palavra. Mas a oração de guerra, amém? Sim, o que acontece? Bom, depois, essa é a primeira fase. É como um soldado que vai para um quartel e ele é preparado. Ele é ensinado, preparado fisicamente para combater, ele é preparado emocionalmente para a guerra, ele é preparado também na questão do domínio da arma, das armas. Porque um soldado, para ir para a guerra, ele precisa de armas. E ele tem que ter domínio, não basta tu ter uma arma, mas não saber utilizar a arma. Exato. Tu tem que saber utilizar a arma. E tu tem que saber o que fazer nas diversas dificuldades que a guerra te proporciona. É isso que um militar aprende no exército, na marinha, na aeronáutica. Então, o que acontece? A primeira fase é a fase na unidade militar, né, do preparo. Né? Depois que tu está preparado, que tu tem a força física, tu tem o conhecimento, que tu sabe que tu aprende a ser submisso, sujeito. Um dos princípios do militar é a da hierarquia, princípio militar, e da disciplina. Então, da submissão. O militar ele tem no sangue. É fundamental que ele obedeça ao seu superior, o seu líder. Assim também é o homem espiritual, o soldado espiritual. Ele tem que se sujeitar à palavra, ele tem que se sujeitar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi que fez com que Davi enfrentasse o Golias? Não foi uma coisa dele. Quando o pai dele chamou ele lá, o Jessé chamou e disse de uma maneira humana, sem saber que verdadeiramente aquela proposta que ele está fazendo para o Davi, ou aquela orientação que ele estava dando ao Davi,
não era o de ver o que estava acontecendo, porque o Jessé chamou e disse, olha, eu quero saber como é que estão os teus irmãos, como é que está o rei Saul, preparou lá um alimento, né, e disse, tu leva isso aqui para o Saul, leva isso aqui para os teus irmãos, e vê como é que eles estão. Na mente do Jessé, aquela era a missão de Davi. E Davi saiu com aquele entendimento ali. Ou, quem sabe, Deus já tinha colocado alguma coisa no coração, mas a gente deduz que ele foi lá não para guerrear contra o Golias. Ele não sabia que o Golias Ele não sabia que tinha Golias, nem sabia o que estava acontecendo. Ele foi lá para ver como estava o negócio. Mas Deus estava naquilo ali. Aleluia. Deus estava naquilo ali. Deus estava vendo a dificuldade que Saul e o exército de Israel e que o próprio Israel estava passando. Era uma questão, quem sabe, de pouco tempo e Israel estaria subjugado aos filisteus. E Deus disse, não, eu tenho alguém, aleluia, eu tenho alguém preparado que pode reverter esse quadro iminente de derrota para Israel, para o meu povo. E Deus então fez com que Jessé fizesse determinasse que Davi fosse lá, e Davi chegou lá preparado, irmã. Aleluia. Ele tinha sido preparado aonde? Lá no campo. Lá no campo, com as ovelhas, sozinho. Intimidade com Deus. Ele já conhecia a confiança em Deus. A quem ele atribuiu, Aleluia. o matar o urso e o leão? Aleluia. Ele atribuiu a Deus. A Deus mesmo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. E quando ele partiu para cima daquele Golias, que o Golias zombou dele, né, e tal, ele disse, olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome de Deus. Aleluia. Eu vou em nome de Deus. Não é na minha força, não é na minha capacidade. Ele tinha sido preparado por Deus. E exatamente isso que acontece. Nós temos que nos preparar numa primeira fase de humilhação, de adoração a Deus, de abrir mão da nossa vontade, de pedir perdão e perdoar. Aleluia. E depois essa segunda fase, que é a fase do ataque, a fase de guerra. Eu estou com autoridade espiritual, eu tenho preparo espiritual, né? Aquilo que Jesus disse, né, para os discípulos, olha, aí vem o príncipe deste mundo. Aleluia. Aí vem Satanás, né? Lá atrás, nessa analogia que a gente está fazendo, aí vem o Golias. Mas ele não tem nada em mim, aleluia. Glória a Deus. Não tem nada em mim. Jesus disse, ele não tem nada em mim. Ele não tem como me atingir. Ele não tem como impedir que eu conquiste aquilo pelo qual Aleluia. Deus me trouxe aqui. Deus levou Davi não para dar a comida lá especial para o rei Saul e para os irmãos dele, ou para saber o que estava acontecendo lá. Deus levou o Davi para derrotar o Golias. Aleluia. E que a comunhão que já Davi tinha, na capacidade que Deus deu para ele, Aleluia. fez ele entender. Porque me imagino que no momento ele entendeu, eu me vou levantar aqui com tudo, porque eu sei que Deus está comigo. Ele não fala que ele teve que orar e pedir a Deus. Ele já sabia a posição que ele tinha que tomar, que era em contra daquilo que se está levantando contra o povo de Deus. Aleluia. E assim é nossa posição nessa vida. Mas, pastor, quando nos encontramos um momento, talvez, em nossa vida tão valiente, que nós sentimos que temos força para fazer essa oração de guerra e unir-nos ao todo o povo, toda a igreja, em essa batalha espiritual, qual deve ser nossa posição? O que acontece? Quando a gente parte para o ataque, o nosso espírito, a nossa convicção, a nossa mente, ela tem que estar focada em Deus. Nós temos que avançar no mundo espiritual vazio de nós, olhando não numa esfera horizontal, mas numa esfera vertical, olhando para Deus.
É por isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, ele diz, ó, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai, à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Olha só, nós estamos escondidos juntamente com Cristo em Deus. Nós podemos ver o inimigo num campo de batalha. Agora, olha que coisa tremenda. Nós podemos ver o inimigo num campo de batalha, mas ele não consegue nos enxergar. Glória a Deus. Aleluia. Mas para que isso aconteça, a gente tem que buscar as coisas lá de cima, pensar nas coisas lá de cima e apegado à palavra, avançar contra o inimigo. Eu tenho muito forte no meu espírito, no meu coração, essa revelação de guerra espiritual. A Bíblia fala, Jesus, quando ele fala aos discípulos, em Lucas, no capítulo 10 e no versículo 19, ele diz assim, ó, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e ele diz sobre todo o poder do inimigo. Isso é uma coisa de louco, isso é uma loucura. Jesus disse, eu dei autoridade para vocês pisarem sobre todo o poder do inimigo, e esse todo o poder do inimigo inclui o diabo, inclui Satanás. E ele diz mais uma coisa que é para a gente não duvidar daquilo que ele está dizendo. Ele diz, e nada absolutamente vos causará dano. Por que nada vai causar dano para nós? Porque nós estamos escondidos juntamente com ele. Aleluia. Agora veja, então a minha oração tem que ser uma oração de guerra, de convicção. Eu tenho que partir nessa dimensão espiritual. A gente tem, quando está orando, quando está jejuando, tu precisa ter uma convicção que tu sai dessa dimensão humana, dessa dimensão natural, dessas coisas que envolvem dificuldade de relacionamento com pessoas, dificuldade na busca pela solução de uma enfermidade, dificuldades humanas que se apresentam como impossibilidades. O câncer, por exemplo, ele é uma coisa que toca pavor nas pessoas. Esse coronavírus, o maior problema do coronavírus é o ataque na mente das pessoas. As pessoas se rendem e acham que vão morrer, não é? Então, por quê? Porque elas se olhar nessa dimensão humana, terrena, você vai ver, olha, vai acontecer comigo o que está acontecendo com os outros. Eu não vou vencer o Golias. Eu sou bem menor do que ele, ele é um campeão, eu não tenho como vencê-lo. Mas quando o Golias está ali, o câncer está ali, poderoso, dizendo, vou acabar contigo, né? O problema familiar está ali, o problema no trabalho está ali, a perseguição na escola está ali, aquela ação do inimigo dizendo, não, corta o teu cabelo, te pinta, usa a roupa que vai para o mundo, não é? Vai jogar futebol e tantas outras coisas, aquela pressão, né, do mundo para te atrair, para te distanciar de Deus. Tá lá aquele gigante dizendo, vem, eu vou te derrotar, eu vou te destruir. E você, então, não olha para isso tudo, você tira o olhar daquilo ali, olha para Deus, olha para Jesus, e diz, Jesus, esse gigante, essa força maligna, quer destruir minha vida, quer destruir minha família, quer destruir a igreja. Tem uma barreira que impede as pessoas de serem salvas. Eu estou com dificuldade de ter intimidade contigo, Senhor. Eu estou com dificuldade de sentir tua presença. Eu estou lutando interiormente. Aí você olha, você fala com Deus. Você deixa esse problema natural, essas dificuldades aqui nessa linha horizontal. E você diz, Senhor, é contigo. E você parte para a guerra, como Davi partiu. Você parte para o combate como Davi partiu. Aleluia. Mas tem que partir certo de que eu vou te matar, eu vou arrancar a tua cabeça. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E o resultado vai vir, irmã. Vem, não porque nós merecemos ou porque nós temos capacidade, é porque Deus precisava de Davi. E assim como hoje a juventude, as irmãs que estão aqui, aquele que está em casa, é um Davi
que Oh, Deus glória. está confiando. Deus, Amém. Deus nos trouxe para esse campo de batalha, né? Assim como Deus usou Jessé para mandar o Davi para onde lá estava o exército de Israel, Deus também atraiu os irmãos de Porto Rico para esse campo de batalha. Aleluia. Aleluia. Os irmãos aqui do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, dos Estados Unidos, Aleluia. da Inglaterra, de Portugal, da Alemanha, da Itália, da África, da Índia, do Nepal. Deus atraiu como Davi, diz, vai para lá. E agora, Deus diz, agora tu vai enfrentar o gigante. Aleluia. É isso que vai acontecer nesse jejum E que aunque solene. estamos lejos, pastor, né? Talvez nem conhecemos uns dos outros, mas é só um campo de batalha ali no mundo espiritual. E tem que ir com fé. Em Aleluia. nome de Jesus, né? Eu estou aqui com a Amém. autoridade de Deus e em nome de Jesus eu destruo, Glória a tu eu nome, destruo o teu plano. É guerra. Aleluia. Não temer. É o Davi. Nós temos que fazer esse jejum solene como Davi, avançando numa guerra real. A guerra é real, não é uma ficção. Aleluia. Não é uma ilusão, não é uma coisa da mente natural. A guerra que Jesus nos chamou é real. E que Aleluia. todos somos chamados para entrar. Para guerrear. São Aleluia. todos Davis. Me chama a atenção, pastor, porque no começo o Senhor falou que de pequeno você tinha já intimidade com Deus. Então, para Deus não é limite. Para Deus não diz, tu não, porque já é pequeno. Não, todos podemos adentrar-nos assim. Todos podemos ter essa intimidade com Deus. Então, está de nós agarrar e com fé ir em contra do Golias. Aleluia, Aleluia, para adquirir a vitória. Amém? Então, já o tempo se acabou. Cumprimentamos a todos nossos irmãos, agradecemos. Aleluia, esperamos que Deus haya falado a sua vida como falou a nossa. E pedir a Deus cada dia para que nos dê a convicção necessária para nós adentrarnos e batalhar todos juntos nesta batalha espiritual para favor da igreja e estar pronto para quando Jesus venha. Então, pastor, se você podia fazer ali uma oração por todos nós. Vamos fazer uma oração então, em nome de Jesus, e Deus vai dar Aleluia. vitória neste momento. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, Aleluia. nessa ação sobrenatural do Teu Espírito, entrando neste mundo espiritual. Adoramos, Aleluia, Senhor, o Senhor nos chamou como chamou Davi. Aleluia, cada um de nós, Senhor, para uma guerra, para uma batalha, para, Senhor, avançarmos contra tudo aquilo que se opõe à Tua vontade. Aleluia, o inimigo quer subjugar, assim como os filisteus queriam subjugar, Senhor, Israel. O inimigo quer subjugar, Senhor, a nossa vida espiritual. Quer, Senhor, destruir a nossa saúde, nos levar cativos, Senhor, para um cativeiro, Senhor, da enfermidade. O inimigo quer, Senhor, nos afastar dessa comunhão com o Senhor, meu Deus. Aleluia. O inimigo procura de todas as formas nos envolver com o sistema. Aleluia. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus, Senhor, destruindo toda a obra do diabo, a autoridade que o Senhor nos deu, as armas espirituais que o Senhor tem nos dado, a oração, Senhor, o jejum, aleluia, essa entrega, Senhor, aleluia, com confiança, aleluia, na pessoa de Jesus Cristo, no seu nome e no seu poder, que gera milagres, Senhor. Nós destruímos toda a obra do inimigo, Senhor, aleluia, aquele que está enfermo que seja curado, aquele que está numa batalha, numa guerra, Senhor, espiritual, se sentindo fraco, que seja fortificado, aleluia, em nome de Jesus, nós ministramos vitória, nós estamos neste maio de conquista, ainda temos esse dia de hoje e o dia de amanhã, em nome de Jesus, Senhor, temos segunda-feira, há muitas coisas para serem conquistadas, aleluia, vitórias para serem conquistadas, há domínio no mundo espiritual para serem conquistados, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, nós agradecemos pela conquista. Amém e amém. Amém. Aleluia. Saludamos a todos com paz, oração e união. Deus abençoe.